Olá, meus iluminados! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro que é nosso. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre autoestima e saúde mental. Então convida os amigos, aperta no aviãozinho aí embaixo, convida todo mundo que quer falar sobre autoestima, que quer conversar a respeito dessa saúde mental. Hoje eu estarei junto com Cristiane Souza, né? A gente vai fazer essa parceria hoje, esse bate-papo. Sejam bem-vindos, Cristiane já chegou aqui, Flávia. Gente, convida os amigos, aperta no aviãozinho. Eu vou pedir a vocês também que cliquem no coração, o coraçãozinho da credibilidade para nossa live. Já tomaram um cafezinho hoje? Manhã de chuva, um dia lindo aqui na capital baiana. Pois é, vão chegando. Aperta no aviãozinho, convida todo mundo. Chama o pessoal para participar desse bate-papo que é nosso. Estou aqui convidando o pessoal. Nós iremos falar sobre autoestima e saúde mental. Isso aí. Chamando geral. Psi Sapiência, bem-vinda. Nós iremos conversar sobre saúde mental e autoestima. Começando aqui com a Adriana Calcanhoto. Então, meus iluminados, que nosso dia seja um dia proveitoso, um dia de aprendizagem. Vou aqui chamar minha convidada para dividir aqui a tela. Bem-vindo, convidem os amigos de vocês. Olá, Cris! Bom dia, bom dia! Bom dia, minha Consegue me querida! ouvir aí, na boa, como Tá tudo dizem? tranquilo, tudo ótimo. E você, tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Tá ouvindo bem? Cris, eu estava falando aqui pro pessoal, antes de você Sim. chegar, nós iremos conversar hoje sobre autoestima, né? E saúde Aham. mental. Né? Temáticas importantes, principalmente nesse período. Nesse período, gente, de Setembro Amarelo, né, nós decidimos falar um pouquinho sobre temas relevantes para nosso desenvolvimento e para nossa saúde mental. E aí, pensando nisso, eu e Cristiane, né, a gente idealizou esse projeto, essa proposta, né, autoestima. A Cristiane já vem trabalhando dentro do projeto dela, autoestima de maneira muito profunda. E aí a gente fez essa fusão com saúde mental. E como é importante essa saúde mental, né, e essa autoestima equilibrada para a gente conseguir fluir, para a gente conseguir seguir. Às vezes a gente tem muitas crenças limitantes, muitos pontos cegos que nos travam com relação a esse evoluir, a esse caminhar, a esse seguir enquanto autoestima. A gente traz muito da nossa história, da nossa criação, né, de como a gente foi convidado a desvalorizar essa autoestima, né? A gente começa com relação a esses padrões que a sociedade acaba impondo na gente e que quem convive com a gente acaba reforçando, né? Ah, essa roupa aí tá feia. Pinte esse cabelo tá ridículo, né? E aí, esse rosto cheio de espinha. Como é que todos esses processos acabam interferindo na nossa saúde mental, né? No nosso equilíbrio emocional? A gente sabe, quando a gente pensa em autoestima, que a gente, quando está com a autoestima elevada, a gente consegue ter uma transformação positiva no que diz sentido ao avançar. Quando a gente confia na gente, a gente consegue avançar de maneira assertiva. Mas quando essa autoestima ela está rebaixada, a gente sabe que existe, é como se fosse algumas limitações, a gente se sente inoperante. A gente acha que a gente não vai conseguir fazer aquilo porque a gente entra em um contexto de comparação, em um contexto de inferiorização.
E tudo isso fragiliza ainda mais a nossa saúde mental. Então, eu faço a introdução, mas eu passo para a Cristiane, ela vai se apresentar para vocês. Eu sou Leandro Costa, para quem não me conhece, sou psicólogo clínico e convido a minha amiga, minha colega aqui de trabalho, Cristiane. Cris, seja bem-vinda a esse espaço que é todo nosso, viu? Muito obrigada. Primeiramente, agradeço pelo convite de participar. E também, já sinalizando, a minha voz pode estar um pouquinho oscilando, porque com essa mudança de temperatura, a garganta já deu aqui uma travada. Mas estou fazendo o possível para poder me fazer entendida. Como o Leandro... Mas eu gosto de chamar de Léo. Tem algum problema? Fique à vontade, Cris. Nenhum. Fique à vontade. Ok, Léo. Então, assim, como vocês sabem, eu sou da área de desenvolvimento humano, mas eu já atuo na pedagogia há bastante tempo. Digamos assim, um pouquinho mais de uma década, quase duas, por aí. E o que acontece? A gente vem percebendo essa questão que o Léo falou da autoestima, ele envolve em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando ele traz essa questão de crenças, que nós aprendemos isso ao longo da nossa vida, e essa consequência a gente acaba tendo, né, no decorrer do nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. E se vocês observarem no card, começa assim, ame-se. Não é isso, Léo? Esse ame-se, que é o ponto principal. O que eu considero e gostaria de deixar uma mensagem dessa introdução do ame-se. Quer reconhecimento? Reconheça-se. Quer respeito? Respeite-se. Quer felicidade? Seja feliz agora. Tudo se realiza primeiro dentro de você. Então, esse amor próprio, o ame-se, ele precisa nascer dentro de você, quando você começa a respeitar, como ele falou, as suas qualidades, as suas falhas, a aceitar, a perdoar, que nós, em alguns momentos, vamos falar um pouco. Vamos falhar um pouco, desculpe, vamos falhar, mas que a gente não precisa se martirizar com relação a isso. Que, como é que eu digo? A maioria das pessoas acaba se preocupando tanto com a parte estética, esquece o principal, que é o interior, que é aquilo que você expõe para fora. A gente costuma dizer que só damos aquilo que temos por dentro. Então, como é que eu vou dar algo bom se eu não tenho algo bom nem de mim mesmo? Como é que eu vou trazer amor para o outro se eu não amo a mim mesmo? Alguma colocação? Não. Você precisa fazer alguma intervenção. Vale. Não, Cris, fique à vontade. Pode continuar. Aí, eu fiz até um roteirinho, né, para que a gente comece. E aí tem assim, qual a importância de se amar? Dentro dessa introdução que eu falei aqui, eu acredito que eu consegui trazer para vocês a importância de se amar, né? E assim, aí eu deixo essa pergunta. Você? Diga. Não, Diga. Pode falar, depois eu complemento. Seria o seguinte, se você se abala com o julgamento do outro sobre você. É isso aí. Essas falas de Cris é muito pertinente. Quando a gente pensa na questão da autoestima, a gente começa a perceber como isso tem um fator importantíssimo para a nossa evolução, para o nosso crescimento e para o nosso equilíbrio emocional, né? A gente vai entender que quando a gente pensa nisso, Cris, a gente entra num processo de autoaceitação. Você se aceita, gente, do jeito que você é? Ou você acaba tendo que se enquadrar, igual Lego, ou se encaixar em um modelo que é padronizado para você? Então, cabe a gente refletir sobre isso. Porque quando a gente pensa nessa autoaceitação, a gente começa a olhar para dentro da gente com muito mais respeito.
E com muito mais amorosidade. Essa palavra, Cris, eu adoro amorosidade. Porque é a questão de você se amar. Então, até que ponto nós estamos nos amando? Até que ponto nós estamos nos respeitando, respeitando os nossos ideais, respeitando aquilo que a gente gosta, validando os nossos desejos? Então, isso é importante. A gente vem de uma movimentação, quando a gente pensa nessa questão da autoestima, em que a gente está ali o tempo todo entregue aos desejos, às vontades do que é do outro. E o que é nosso? Como é que você valida essa questão do que é seu, do que você deseja, do que você idealiza, dos seus sonhos, das suas metas? Né? Uma pessoa com autoestima baixa, ela é capaz, por exemplo, de estar numa fila, em um banco, e alguém chegar lá e cortar a fila. Você é incapaz de chegar e dizer, você chegou por último, você tem que ficar atrás. Porque acha que ali vai ter retaliações, que ali a pessoa vai olhar para ela de cara feia, que a pessoa... Então, essa autoestima, e ela tem esse humor rebaixado, está muito ali latente. E junto com tudo isso, Cris, pensando na área da própria psicologia, a gente vai entender que a autoestima começa a influenciar e a ser motivadora para o desenvolvimento de alguns transtornos, né? De alguns problemas de saúde mental. A gente vê aí a depressão, né? Que eu costumo dizer que é o humor rebaixado, a ansiedade, o número de ansiosos, né? Crise de ansiedade que vem surgindo é muito grande. Síndrome do pânico, né? Então, assim, o adoecimento mental, ele vem tomando conta dessa sociedade, muitas vezes, que tem esse ponto forte, sem ser trabalhado, que é a questão da autoestima. Então, a autoestima baixa, a gente, quando pensa em autoestima, muitas vezes, dentro de um senso comum, a gente associa a autoestima só a essa questão de beleza, de estética, e isso vai muito, muito além. Né? Eu vou dar um abraço aqui para a Vitão, que está chegando, Emanuel. Então, todo mundo que está chegando, gente, aperta no aviãozinho e convida os amigos para esse bate-papo, que é tão importante, tão gostoso aqui para a gente. Né? Então, a gente vai entender que pensar nessa autoestima é a gente começar a se movimentar a nosso favor. A nosso favor no sentido, não é a gente se tornar pessoas egoístas, não é se tornar Narciso, né? Igual o Narciso, o mito de Narciso, né? Que se apaixonou pela própria imagem, refletida no lago, e mergulhou lá e morreu afogado de tanto se adorar, de tanto se amar. Mas quando a gente pensa nessa autoestima, a gente precisa olhar para dentro da gente, como eu disse, com mais amorosidade, no sentido de dizer, eu tenho imperfeições, né? Eu tenho o meu lado sombrio, eu tenho o meu lado negativo, né? Mas eu preciso avançar com isso. Então a gente não é só esse lado negativo, a gente não é só esse processo de decepção, esse processo de inquietação. Nós somos um todo. Nós temos o outro lado, falar o outro lado da moeda no sentido emocional. E é isso que a gente precisa potencializar. Pensar em autoestima, Cris, é a gente começar a validar essas duas versões de quem é você, de quem sou eu. Então, quais são as versões que eu, Leandro Costa, apresento para você? Qual é o meu lado sombrio, mais entristecido? E qual é o meu lado mais feliz, mais alegre, mais imponente? Então, a gente precisa, às vezes, falar igual a minha mãe, tomar rédea da situação, Cris, no sentido de dizer, olha, eu, nesse momento, eu respondo por mim. Neste momento, eu tenho autonomia para poder expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando. Quantas vezes, Cris, os nossos desejos, eles são ocultados porque a gente tem uma autoestima baixa e a gente acaba não tendo oportunidade de expressar. Por exemplo, uma orientação sexual. Quantos jovens passam por essa questão de ocultar o que sente, o que deseja, para poder agradar a família, agradar as pessoas que convivem? E aí eu te pergunto, por trás de todo esse processo do ocultar, né, quais os problemas de adoecimento mental que surge diante de tudo isso? Né? Então tudo isso é influência da autoestima, porque se eu tenho uma autoestima bem bacana, joinha, Cris, eu começo a trazer o quê? A trazer a minha versão, o meu olhar, mesmo que eu seja colocado em um tripalho. Sabe o que é um tripalho, Cris?
É aquele objeto de tortura que era usado, que até a palavra trabalho surgiu desse objeto. Né? Então, mesmo que eu seja convidado, né, para ser colocado em um tripalho, em um objeto de tortura, quando a minha autoestima está lá, ó, lá em cima, né, equilibrado, eu sou dono de mim, eu me conheço, né, eu justifico esse meu desejo. Eu valido e digo, olha, eu estou sentindo isso porque eu preciso, porque eu quero, porque eu gosto. E nada mais precioso, nada mais valioso, Cris, e equilibrador para a nossa saúde mental do que a gente exercitar a questão de validar o que a gente gosta, o que a gente quer para a nossa vida. E isso é autoestima. Sim. Não é isso, Cristiane? Isso, com certeza. Isso é muito importante o que você fala, porque assim, a autoestima, ela é tão necessária e tão importante na nossa vida, no nosso interior. Eu vou trazer só um contexto aqui histórico de como isso é importante, de como isso se reflete na vida do ser humano e inclusive de um país inteiro. Eu vou trazer um exemplo. Moçambique. Bom, Moçambique teve todo aquele contexto histórico, né? De pessoas que foram escravizadas e tudo mais. Então, o que acontece hoje? O problema da autoestima lá é a nível nacional. Por quê? Porque as pessoas negras internalizaram tanto esse senso de inferioridade que, o que acontece? Você falou mais cedo a questão da fila, de quando você está com a autoestima baixa, né, doente, você não se incomoda. Lá é natural, digamos, que as pessoas se tiver 20 ou 30 pessoas na fila, pessoas locais, uma pessoa de pele branca chegar na fila, o caixa automaticamente ele chama para ser atendido. E as pessoas que estão ali há muito tempo na fila, elas são incapazes de reclamar. E isso não é só numa fila de um banco, de lotérica, é no restaurante, é no modo geral. Ou seja, eles internalizaram tanto esse ser inferior que é algo que precisa ser trabalhado, como você fala, ser validado de que eles são pessoas, são iguais a nós. Somos todos iguais. Mas isso adoeceu, foi agora? Não, é algo já histórico, é algo já dentro do contexto e que precisa de um trabalho muito sério voltado para recuperação dessa autoestima. Por que é que eu, Cristiane, trabalho focada nessa questão da autoestima, de trazer a questão psicológica ou social onde você está inserido, ele acaba interferindo, né, nessa situação que você vai vivenciar, seja ela sentimentos bons ou ruins que você tem de si. Porque a autoestima nada mais é do que o julgamento que você faz de si. Então, se eu me julgo inferior... Esse julgamento, às vezes, né, Cris? Esse julgamento, às vezes, ele é carrasco, né? Nós somos carrascos de nós mesmos. Isso que você trouxe, né, com relação à África, eu acho magnífico o seu relato. Mas como a gente precisa entender que ainda existem locais que a gente tem que desconstruir. Aí a gente tem outro ponto, né, Cris? Que é a questão do racismo, do preconceito que é tão impregnado e que isso precisa ser desconstruído para interferir, para influenciar nessa autoestima desses cidadãos, desses seres humanos, né? E isso é muito importante, Cris, a gente trazer essa desconstrução. Quando a gente pensa em autoestima, a gente vai entender outro ponto, Cris, que é com relação à busca por esse equilíbrio. Só que antes de falar sobre isso, eu vou pedir a vocês que estão na live, apertem o coração, gente, para dar credibilidade à nossa live. Aperte aí, ó, freneticamente, esse coraçãozinho aí do lado, aperta o coração. E embaixo tem um aviãozinho. Convida os amigos, manda para todo mundo. Clica lá e vai clicando, convidando para participar desse bate-papo aqui matinal, maravilhoso, e tomar esse cafezinho da manhã com a gente. Uma água. Uma água. Não é, Cris? Mas a gente vai entender, quando a gente pensa nessa questão da autoestima, o equilíbrio ele precisa acontecer. Como é que acontece esse equilíbrio? Porque quando a gente pensa nessa autoestima baixa, por exemplo, a autoestima baixa, ela acaba trazendo enquanto consequência a ausência de motivação para você conseguir realizar os seus projetos.
Então você sempre está se Sim, colocando para baixo, você não consegue ter essa explosão de desejo, vou usar esse termo, viu, Cris? Essa explosão de ok. desejo para poder realizar os seus projetos. A autoestima baixa traz isso. Só que a autoestima Sim, muito elevada pode levar o sujeito à questão da arrogância. E a gente começa o quê? A autoestima está muito alta, e aí o sujeito se acha o dono do mundo. Eu sou o dono do universo, eu sou o é ser superior. super-homem. E aí se acha superior. Isso, Se acha. A gente não é superior a ninguém, gente. A gente vai entender que a autoestima é o equilíbrio, é o né, entre equilíbrio. esse processo. Nem tanto, nem tão pouco. É buscar esse equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, a gente tem uma fórmula mágica que a gente vai passar agora. Sabe qual é? Sabe qual é, Cristiane? É olhar para dentro de si. Então, não existe uma receita pronta. A forma como Cristiane busca se equilibrar para trabalhar essa autoestima não é a mesma forma que Leandro busca. Então, cada um de nós vai buscando potencializar dentro do que é de cada um esse equilíbrio. Equilíbrio esse que traz para a gente motivação. O que é motivação? É motivar a ação. E como Ação. isso é importante para a gente, motivar a ação? Então, a gente, quando tem o desenvolvimento assertivo da nossa autoestima, a gente desenvolve a nossa ação. Captou? Precisamos aprender a focar mais no positivo, a elevar, não é no sentido pejorativo, tá? Elevar as suas qualidades, aceitar aquelas suas falhas. E aí, quando você fala de reflexos da autoestima, baixa, no caso, a pessoa ela não confia em si própria. Então, se eu não confio em mim, como é que eu vou confiar no outro? E aí a gente tem problemas de relacionamento, problemas no âmbito de trabalho, e um dos pontos, né? E hoje a gente traz. Por que que a gente está fazendo essa live com esse tema de É. autoestima? Porque Tem outro estamos no ponto além do. setembro amarelo. Uhum. Exatamente, eu vou falar isso aqui. Então a gente acaba adoecendo esse ser humano e como consequência a gente tem ansiedade, a gente tem depressão e por final nós iremos falar e principalmente o Léo vai trazer como podemos e devemos tratar quando os assuntos já extrapolaram dentro daquilo que o autoconhecimento te permite, né? Porque nem tudo do autoconhecimento você pode chegar sozinho. Não pode. Você precisa de orientação profissional. Você precisa de um guia que te mostre, olha, de te fazer se internalizar e de conhecer e fazer as pazes. Eu acho que fazer as pazes com si mesmo é o termo mais indicado, porque o que acontece é quando você está brigado com você mesmo. Então, se você está Uhum. brigado com você, como é que você quer? E aí, consequência disso, a gente tem que um dos inícios redes sociais. Hoje é um grande vilão. Se você não sabe como utilizar, se a sua autoestima ela não estiver em equilíbrio, você vai se importar tanto com a vida do outro que você vai desejar a vida do outro para si. Você vai invejar, que aí já não deixa de ser um sentimento bom, né? E passa a viver uma vida que não é sua, é uma vida fake, né? E isso traz Fantástico, uma querido. consequência muito grande. Essas consequências que a gente observa hoje em dia, quantas pessoas, quantos adolescentes principalmente, eles são motivados de maneira errada a viver uma vida que não é dele, porque fulano de tal postou uma foto assim. Mas será A vida que quando perfeita, ele né, Cris? posta exatamente aquela foto perfeita naquele lugar paradisíaco, mas quando ele desliga a câmera, o que que acontece na vida desse ser humano? Como é que realmente ele vive? Será que ele é perfeito 24 horas por dia? Existe essa felicidade 24 horas por dia? Essa vida maravilhosa? Ninguém, essas pessoas que têm essas postagens, eu não estou criticando, tratando. Será que essa pessoa quando chega e deita no seu travesseiro, ele está mais consigo? E é feliz consigo? Ou é somente para apresentar dados ou para
instigar o outro a se adoecer junto. É. A gente vai entender, Cris, e quando a gente pensa nessa movimentação, né, como você falou, da autoestima baixa, interfere não só nessa questão profissional, né, mas também em outros fatores. Por exemplo, algo que mexe muito com a gente, né, a questão amorosa. Tem muita gente que diz, poxa, eu não consigo me relacionar. Eu não consigo encontrar, sabe aquele príncipe encantado, aquela princesa que eu tanto desejo? Eu não consigo. E aí, quando a gente vai investigar, lá no processo terapêutico mesmo, né? Nos nossos Sim. consultórios, a gente vai entender, sabe o que, Cris? Que muitas vezes esse olhar para baixo autoestima. Então a pessoa está tão ali, tão para baixo, né, tão envolvido com esse processo melancólico, entristecido, de se acreditar, de confiar em si, que acaba não se oportunizando para poder se relacionar, para poder encontrar essa alma gêmea, essa pessoa que você tanto se identifica. Então são pontos importantes que cabe a gente refletir. Leandro, sempre essa baixa autoestima ela é desenvolvida, eu nasci assim, né? Como é que acontece isso? Olha, existem pesquisas que trazem o seguinte, que esse processo de baixa autoestima, ela pode ter fatores genéticos, e aí a gente entra, né, nas nossas heranças familiares. Existem outras pesquisas que trazem a questão das relações. Então, o ambiente que eu estou inserido, principalmente dentro do meu lar, dentro da minha casa, a forma como eu sou criado, como eu sou educado, isso vai influenciar muito na nossa autoestima ou na nossa baixa autoestima. E isso são fatores que a gente precisa rever e desconstruir. Né? É muito comum, como eu já disse aqui, pessoas que possuem essa baixa autoestima tá em um processo melancólico. Então, a gente vê aí o humor rebaixado, e isso vai influenciar fortemente no processo de autoestima desse cidadão, desse ser humano. Então, a gente precisa, Cris, quando a gente percebe que tem essa movimentação, a gente precisa buscar ajuda profissional, muitas vezes. Por isso que eu recomendo Sim. buscar um bom psicoterapeuta, né, para poder fazer um acompanhamento assertivo, né? Beijo para a Elisângela que acabou de entrar. Então, buscar um bom psicoterapeuta para fazer um acompanhamento assertivo. Isso é influenciador, isso é determinante, gente. Então, se eu estou com o meu humor rebaixado, se eu percebo em um processo de entristecimento, eu preciso me movimentar para poder tentar melhorar. Isso não quer dizer, por exemplo, que a psicoterapia vai ter uma fórmula mágica para você, né? Tomar e você ficar maravilhoso, você ficar com sua autoestima lá em cima. Não, a gente vai entender que é gradativamente. Só que a gente precisa começar a olhar para dentro da gente e desenvolver essa confiança. Desenvolver esse processo de acreditar e desconstruir aquelas crenças limitantes, aquelas ideações que foram entregues na vida do sujeito, né, na sua vida, que não acrescentam em nada. Né, que você escutou a vida toda. Ai, que menino e menina feia. Ai, que cabelo ruim. Né? Ah, eu tenho cabelo crespo, eu tenho cabelo liso, eu tenho cabelo diferente, então meu cabelo é ruim porque eu sou lindo do jeito que eu sou. Então a gente precisa começar a desconstruir. Através da terapia, Cris, a gente começa a rever esses critérios que às vezes está ali. Talvez a gente nem lembre, porque está tão envolvido no nosso inconsciente, tão mergulhado, sabe aquela Sim. figura do iceberg, que só aparece a pontinha no mar, e lá embaixo tem, né, um bocado de gelo? É a mesma As coisa. suas travas. Então, é isso, são esses cliques aí que a gente precisa desconstruir para a gente começar a avançar e melhorar essa nossa autoestima, né? A Elisângela tá mandando um beijo para você, Cris, saudades. Eu não, é porque o nome tá diferente. Beijo, Elis, saudades, meu amor. Pois Cris, é. vem cá, eu quero que você fale um pouquinho com relação a como Sim. você, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, como é que você vem trabalhando esse processo de autoestima, para melhorar a autoestima? A gente sabe que existem momentos que a gente está mais para baixo, outros Claro. mais para cima, e a gente vai buscando tentar esse equilíbrio. Mas você, Cris, enquanto pessoa, enquanto
né? Influenciadora. Como é que você vem trabalhando essa sua autoestima? O que é que você faz, Cris, para que isso melhore? Conta aí pra gente esse segredo. Bom, não é segredo, é apenas o desenvolvimento. Eu preciso querer mudar. Como você fala, aquilo que você cresceu, e aí eu deixo de alerta para os pais e as mães, que a gente tem que ter cuidado como eu vou falar e educar o filho. Essa criança é terrível, você é horrorosa, sabe? Você é isso, você é aquilo. Isso vai internalizando e vai trazendo. Eu vim com consequências disso. Eu vim. E aí, hoje, através do desenvolvimento, quem é essa Cris? Eu. Que crise eu quero expor para o mundo? E aí eu começo a me aceitar com as minhas falhas, com os meus limites, e reconhecer principalmente as minhas qualidades. Porque às vezes alguém pode dizer, Cris, você é isso, mas eu me conheço e eu sei que eu posso não ser isso, está ditando para mim, e não me deixar influenciar como a questão da vida fake. Não, essa é a minha vida, essa sou eu, essa sou a Cris. Ou seja, eu começo a ter uma postura positiva em relação a mim mesma enquanto pessoa. E começo a desenvolver o quê? A minha autoconfiança. Acreditar mais em mim, focar nesse positivo. Isso eu estou falando que eu estou desenvolvendo, tá? E assim, a minha competência social, eu começo a desenvolver e entender que eu posso fazer além. E é o que eu estou fazendo, é trazendo a minha experiência para dividir e compartilhar. Porque eu não posso aprender e ficar só. Eu preciso aprender e compartilhar com o outro. É tentar manter o equilíbrio da minha autoestima e desenvolver ainda mais e melhorando a cada dia. Então, eu acabo seguindo alguns rituais, só complementando, tá? Eu acabo seguindo a meditação, que você está fazendo e maravilhosamente bem. Deixa eu já convido o pessoal, parabéns. 10h30, né, Cris? 10h30, 22h30. Hoje tem aqui no Instagram, meditação comigo, Cris está fazendo. Cris, continue. Então, a meditação te ajuda. E assim, a meditação, sim, me ajuda. Eu costumo fazer 2 vezes, pela manhã e à noite ao dormir. Isso me ajuda, porque isso me traz paz comigo, eu consigo ouvir a minha voz interna. Que quando, na maioria das vezes, o que essa voz interna nos diz no dia a dia? Principalmente quando a sua autoestima ela está baixa, ela está adoecida, ela só vem te criticar, ela só vem te deixar ainda mais para baixo. E quando você se percebe... São os comportamentos derrotistas, Cris. A gente escuta na nossa infância que você trouxe, né? Essa influência derrotista, né? Tudo vai dar errado, que nada vai, que você não vai avançar, que você não vai conseguir. Essa desconstrução que você está falando aí, né? Exatamente. E aí a gente vem fazendo isso. Eu comecei. Quando foi que me despertou? Quando eu li aquele livro, O Milagre da Manhã, isso lá em 2017, 2016, não tem tanto tempo. De lá pra cá, eu tinha outros problemas com a minha autoestima. Eu não me aceitava, eu achava que não estava boa o suficiente, eu queria aquela questão do estereótipo, o estético, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Não, hoje eu percebo, eu quero ter uma vida saudável, equilibrada. Cuidar da minha alimentação não é para o outro, é para mim. É porque eu quero estar bem, estar saudável, estar alegre. É nesse sentido. Então, o meu trabalho, geralmente, ele é focado em mim e eu compartilho essa minha experiência de trabalho, tanto que deu origem ao projeto, né? Você Mais Feliz. E aí, por quê? Muita gente não sabe, mas eu já tive depressão, eu já estive do outro lado. E a minha depressão, ela não foi tão fraca, ela foi muito forte. E assim, eu me dei alta. Mas não foi algo tão fácil. E foi... Lembrar que Cris foi acompanhada nesse período, né, Cris? Que nós já conversamos. Cris foi acompanhada por profissionais. E quando ela fala ela me deu alta, não é que ela abandonou os tratamentos. Ela fez tudo certinho, né? E foi o médico que disse, Cris, você está preparada para seguir? E ela, estou. E vale reforçar também que Cristiane...
Hoje, Cristiane faz psicoterapia. Cris até hoje segue com esse processo de autocuidado. E como isso é importante pra gente. A gente, às vezes, Cris, se coloca numa posição de que nós somos super-heróis, que nós somos, sabe, os caras, as mulheres, né? E acha que não tem problema. A gente olha pra fulaninho e acha, poxa, fulaninho é? Vou falar o termo porque o horário não permite, mas assim, fulaninho é demais. Fulaninho não adoece, fulaninho não tem problema. Principalmente quando a gente fala de questões emocionais. Porque quando você fala, gente, que tem algum adoecimento emocional, quando você fala que você toma medicamento, que você faz psicoterapia, as pessoas já começam a dizer, é maluco, é doido. Né? Cris trazer um relato desse, eu tive depressão, eu tive meu humor rebaixado. Cris, se a gente for analisar dentro do processo populacional, quem nessa sociedade não teve ou não está nesse exato momento com esse humor rebaixado? Talvez não tenha o diagnóstico, até porque eu não me prendo a diagnóstico. A nossa movimentação tem que ser de cuidado, de cuidar. Mas quem não está precisando desse cuidado? Aí a Elisângela trouxe um ponto aqui muito importante, Cris, que a pandemia favoreceu muito a baixa autoestima, né? Ia a baixa autoestima. Justamente. E que essa pandemia, nesse período que a gente vive, isso, Cris, principalmente para quem já tem dentro do seu repertório psíquico alguma situação de adoecimento, de fragilidade. Então, foram gatilhos disparados. E tudo isso influencia na autoestima. Leandro, a autoestima desperta depressão ou a depressão desperta a autoestima? Vice-versa, não existe uma regra. Então a nossa autoestima, talvez em um processo depressivo, em um processo de humor rebaixado, a gente chegue ao ponto de abaixar tanto essa nossa autoestima que a gente não pintia o cabelo, que a gente não gosta de tomar banho, que a gente se isola, não quer se relacionar, né? Se depilar, coisas simples, praticar sexo com seu parceiro. Então as pessoas estão ali, né, reclamando, poxa, a gente não tem uma vida sexual ativa, a gente não está, né? A gente precisa entender, e aí é nesse momento, Cris, que a gente precisa dar as mãos e dizer, olha, a gente vai junto recapitular, né? Reconstruir essa autoestima que está rebaixada. Saudades, E por isso que a gente fala, Cris, sobre a importância de buscar o quê? De buscar olhar para dentro e começar a se cuidar, entender quais são as nossas limitações, compreender que nós precisamos fazer psicoterapia, que a gente precisa buscar especialistas, né, para fazer uma atividade de orientação, como o Cris propõe, que o Cris faz de maneira brilhante também. Por quê? Porque nós não somos, gente, muitas vezes, autossuficiente no sentido de cuidar da gente. Porque nós temos essas nossas crenças limitantes, que nós escutamos lá desde sempre, que nos colocam para baixo, que nos inferioriza. Exatamente. Então, para a gente se colocar nesse papel de quem precisa ser cuidado às vezes, é muito doloroso. Porque você sempre escutou, você precisa ser forte. Né? E aí a figura masculina tem muito isso. Os meninos que estão aqui na live podem dizer, homem não chora. E isso faz com que a nossa autoestima... E o homem que chora sente o quê? Que a sua autoestima está rebaixada, que você é a pior pessoa do mundo. Ele deixa de ser homem se ele chorar. Né? Passado que se ele chorar, ele deixa de ser um homem. Pois é. Cris, como é que você vê essa questão dessa autoestima, né? Ou abaixo autoestima, no caso, nesse processo de pandemia? Você acha que houve essa influência? Olha só, no primeiro momento, as pessoas não sabiam nem a direção, estavam bem perdidas. Eu digo porque eu conversei com várias pessoas, como você falou, eu trabalho dentro dessa área, e aí as pessoas começaram a ficar, como é que eu digo, confusas, com medo. E o medo, a incerteza, aí gerou muita ansiedade. Por quê? A ansiedade é aquele excesso de pensamento do futuro. O que é que vai ser? O que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer? Muitas perguntas sem respostas. E isso levou um tempo. Eu acredito que, como você falou, acabou sendo um gatilho. Aumentou, sim, o número de pessoas que necessitam dessa ajuda, desse acompanhamento profissional. Porque foi algo que foi tão inesperado, ninguém estava preparado. Apesar de que ninguém nunca está preparado para quando algo ruim acontece. Mas não foi algo só meu, foi algo a nível mundial. Então as consequências ainda não estamos vendo todas, virão muitas outras consequências.
né? Exatamente, isso mesmo, Robson, tem que chorar mesmo, o homem chora sim. E aí, essa questão de a pandemia trouxe, sim, muitos os gatilhos. Quem já tinha a predisposição, como a gente sabe, claro que foi somente um start. Muitas pessoas a gente percebe, em muitos casos que eu não posso nem estar relatando aqui, mas precisa de ajuda profissional necessária para que a pessoa consiga retomar as rédeas da sua própria vida, consiga a entender que isso aqui aconteceu, mas não aconteceu somente comigo. Eu não estou só. E essa questão do ser social, e a gente precisa dessa interação, e quando você se vê sozinho no sentido você tem que estar dentro de casa, essa privação dessa liberdade, isso afetou, isso afeta. Por que que eu digo que isso afeta? Quando eu trabalhei dentro de uma unidade prisional, eu percebia, quando você é privado da sua liberdade de ir e vir, você sente, você percebe que aquela pessoa, ela não consegue, o sorriso dela é um sorriso triste, né? Nós A não gente fala que fomos são aqueles feitos para olhos, ficarmos aqueles presos. olhos de vidro, né, Cris? O olhar é um semblante sem vitalidade, sem vida. Mas imagine como é Isso, difícil, né, Cris, para uma pessoa que não tem essa autoestima, que não acredita em si, né, avançar. isso, Porque a autoestima, ela influencia muito nessa questão de prospecção do futuro, do né? Então, futuro. o que traz tesão para a vida, o que traz alegria para a vida é a gente entender que existe um futuro, que existe uma mudança, que existe uma transformação. E aí, essa sua experiência no ambiente prisional, isso é fantástico, né? Porque você acaba tendo lá contato com seres humanos que estão em cárcere e que muitas vezes estão sendo privados de pensar em um futuro. Como foi isso, Cris? Relate aí pra gente um pouquinho. Nem era do contexto, mas tudo bem. Foi, A assim, gente começou quebra como o meu paradigmas aqui. estágio, foi a questão do meu estágio, e aí, ainda da faculdade de pedagogia, a minha turma, acho que FAO ainda está aí, Flavinha, e aí nós fomos, a equipe da panela, como se diria, e fomos pioneiros, na verdade, e Como é que você esse percebe a momento, para mim, autoestima desses viventes lá no estado prisional? Como é a autoestima deles, Cris? É isso que eu quero que você foque. normalmente, essa Uhum. autoestima, ela é baixa, ela Uhum. necessita de ajuda, de apoio. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, ela acaba gerando alguns sentimentos. E esses sentimentos primeiramente, a revolta por ter sido retirado, né, da sua Sim. liberdade, dos seus afazeres. O outro sentimento é de culpa e aquele sentimento eu vou me vingar, eu vou piorar. E aí a pessoa se sente incapaz, se sente impotente, acaba adoecendo. Alguns chegam a desenvolver depressão muito forte, outros acabam ficando com fúria do mundo e de si, porque quando você tem fúria do mundo é porque você tem raiva de tudo e de todos, você não acredita na Uhum. humanidade, você não acredita em si. Isso adoece. Eu costumo dizer que quando a gente fala em ressocializar, nem sempre o nosso sistema prisional ele ressocializa e não coloca aquele ser humano, né, o ser humano, apto para voltar a viver em sociedade. É um Porque as convite a condições baixar que ainda mais essa autoestima, né, Cris? Muitas baixa vezes. muito, muito mais, consideravelmente. A gente chega a dizer que a quase 0,1%, muito, muito baixa, É. porque não te dá condição, não te olha como ser humano, tá? É tratado. E aí, o sentimento que vem dessa pessoa é de alguém realmente doente. E aí, como é que eu vou inserir essa pessoa com essa autoestima fragilizada dentro de uma sociedade mais fragilizada É ainda? isso mesmo. Isso é muito É um desafio, complicado. né, Cris? É um desafio. É Gente, um eu queria trabalho abrir espaço aqui, contínuo. viu, Cris? Para as pessoas fazerem perguntas. Gente, pode colocar pergunta.
aqui embaixo, que ele quiser estar respondendo para vocês. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos de live, e aí vocês vão perguntando para a gente qualquer dúvida, contribuindo com alguma fala, né? Quem quiser contribuir, fique à vontade, esse espaço aqui é todo nosso, né, Cris? Tem a questão, Cris, também, um ponto muito importante, serve de alerta para os pais, né? Quem tem filhos pequenos, adolescentes, observar o comportamento desses jovens, dessas crianças também, né? Se você percebe que essa criança está ficando muito retraída, por exemplo, uma criança que gosta de brincar, que quer brincar, mas quando está no meio de outras crianças, mesmo querendo, não vai, né, pode ter algum problema aí focado nessa baixa autoestima. Então é ficar alerta, né? Ao adolescente que está se isolando muito, né, que está o tempo todo se escondendo o corpo, né, não querendo se mostrar. Então, isso pode ser sinais de baixa autoestima também. Então, percebendo, gente, comportamentos como esse, o ideal é buscar ajuda de profissional, né, para poder fazer essa revitalização, esse resgate. A gente, às vezes, percebe alguns determinados comportamentos, e aí tem fatores diversos, financeiros, às vezes, né? Não tem o fator cultural de buscar ajuda, por exemplo, de levar para um psicólogo. A gente não tem esse hábito. Então, se você percebe que aquela criança já tem algum traço, alguma manifestação de inquietação emocional, você precisa ir rapidamente em busca de um tratamento, de um cuidado para isso que está sendo apresentado. Porque muitas vezes o deixar para depois, né, pode ter um desfecho trágico. A gente está no mês de Setembro Amarelo e o que a gente percebe aí, né, que a gente está aqui discutindo com relação à promoção de vida. Mas o que a gente vê de jovens, de crianças, gente, que estão tirando a própria vida e que muitas vezes esse processo de suicídio, ele parte dessa baixa autoestima. Então, assim, os pais, até às vezes, o cuidador percebe esse alerta, né? Tá ali dando sinais, só que você fica deixando para depois. Aí, quando percebe, é um desfecho fatal. É um desfecho em que o sujeito, né, entrou em um processo de melancolia, de entristecimento, de depressão. E, às vezes, gente, esses sintomas, eles são disfarçados muito bem. A pessoa está sorrindo, a pessoa está na rede social postando fotos, e por dentro está em um processo de sofrimento psíquico avassalador. Está lá na lama, nos infernos, como Jung fala, né? Só que não está conseguindo ter estratégia para poder chegar aos céus. E aí é o nosso papel de estender as mãos e dizer, venha comigo, venha com a gente. Então fiquem alertas a esses sinais, viu, senhores pais, senhores cuidadores. Não é isso, Cris? Uma outra questão, Léo, que eu acho também assim, muito interessante quando você fala dos pais observar, principalmente na fase da adolescência, na sexualidade, a questão da orientação sexual. Isso também interfere muito nessa questão da autoestima, quando você sabe o que você é, ou então você está naquele processo de descoberta da sua orientação sexual, e aí como é que eu vou falar para o meu pai que eu gosto de uma pessoa sexo? Como é que eu vou explicar essa questão do trans, do ser trans, essa questão da homossexualidade? Isso também gera um problema muito grande e que vai se refletir se ele não entra numa depressão, até porque a questão pai, mãe, normalmente não percebe isso nos filhos. É como se o filho fosse um ser assexuado. E, no entanto, a gente precisa, dentro dessa adolescente, começar a perceber e olhar o que é que meu filho percebe, meu filho sente. Se permitir conversar, se permitir reconhecer e aceitar essa orientação, se não for a orientação que você desejou, porque não é o você desejar, você é pai e mãe, mas quem vai viver é ele ou ela. E isso a gente precisa, sim, trabalhar essa questão, porque tem gerado grandes e graves consequências. Você, da área de psicologia, com certeza recebe pessoas assim. Eu recebo num consultório, Cris, diversas pessoas, e principalmente jovens com pensamentos suicidas, e quando entra nesse contexto, a gente vai fazer a investigação, a gente percebe que é por causa dessa baixa autoestima. Então não acredita em si quando você vai investigar. E aí os seus sonhos, os seus projetos são engavetados e são sufocados por esses cuidadores. Né? Eles não acreditam que esse jovem possa pensar por si só,
Eles não querem dar autonomia para essa juventude. Gente, a juventude precisa ter autonomia para acertar, para errar, para viver os seus desejos. Claro que tudo tem que ter limite, porque toda ação gera uma reação. A gente tem que ter um direcionamento. Mas ocultar, não falar, não conversar, não naturalizar essas questões que Cris até sinalizou, é a gente pegar e dizer para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para esse ser que está em transformação, que ele é a pior pessoa do mundo. Porque existem coisas, existem desejos, existem manifestações que é inerente ao ser humano e que a gente não tem como, gente, mudar. Se a gente não vive isso, a gente acaba trazendo o quê? Frustrações. E isso mexe com a nossa autoestima. É baixo, aí a nossa autoestima rebaixa, fica rebaixada, a gente começa a desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a gente começa a pensar em suicídio e até cometer. Como eu disse, gente, esse mês de setembro é o mês para a gente ligar esse alerta. A gente precisa conversar durante o ano todo, na verdade, sobre isso. Concordo. Só que existe um tabu com relação a falar sobre o pensamento suicida, sobre o suicídio. Até quem tem um pensamento suicida não busca ajuda, muitas vezes, não fala sobre. Então acaba travando isso. Porque a sociedade, ela acaba tendo esse bloqueio. Claro, gente, quando a gente fala sobre a questão do suicídio, não é convidando as pessoas a cometerem um suicídio. É o contrário, é dizendo, gente, se cuide. Existe aquela luz no fim do túnel, ela existe. Busque melhorar sua autoestima, acredite em você, acredite que tudo vai mudar. Nós não somos perfeitos. As pessoas que você vê como padrão de perfeição, tem problema. Converse com ela para você ver. Pergunte a ela, quem não tem problema? Só a bailarina que não tem, né, Cris? Gente, estar na Terra, estar aqui vivendo, é você se desafiar diariamente. Né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, de ser quem é. Os desafios que a gente enfrenta. Desafios com relação à nossa saúde, desafio com relação às nossas relações sociais, com relação ao nosso trabalho, com relação aos nossos projetos. E tudo isso, muitas vezes, a gente não consegue avançar porque a gente está com a nossa autoestima rebaixada. Então busque um acompanhamento mais assertivo, busque, se permita cuidar de você. Beijo, Flavinha, linda é você, viu? Então busque, se permita melhorar essa autoestima. Porque a autoestima, ela é libertadora, né, Cris? Ela faz com que a gente avance, que a gente rompa algumas amarras, que a gente desate nós. Né? Então a gente precisa trazer isso para a nossa prática e acreditar, gente, cuidar de saúde mental, cuidar do nosso eu, movimentar nossa autoestima, isso é importante. Não cabe mais, em pleno século XXI, a gente ter pudores, ter preconceito para falar sobre saúde mental. Todo mundo precisa dessa movimentação de autocuidado. Se precisar tomar um medicamento, tome, busque um psiquiatra. Não pode ter automedicação, porque isso não é recomendado. Mas busque um psiquiatra, ele vai te medicar. Busque um bom psicólogo para fazer psicoterapia. Né? Existem vários aí, eu recomendo. Me coloco à disposição também. Nesse momento a gente está fazendo atendimento online, Cris. Né? E está funcionando de maneira brilhante, é recomendado, é liberado pelo próprio conselho. Então, é assertivo. Busque esse cuidado nesse momento de pandemia online. Vai te ajudar. Busque atendimento. Cris faz atendimento também com relação a essa movimentação do ser humano de maneira integral, no sentido profissional, no sentido de desenvolvimento de carreira. Busque auxílio. Isso é importante pra gente. A nossa autoestima, gente, vai ser um divisor de água para o nosso avanço, para o nosso equilíbrio, para o nosso crescimento. Não é isso, Cris? Com certeza. Deixa eu só aproveitar e fazer já, né, o meu merchan, que tem a ver com a questão da autoestima, que amanhã estou dando início, né, a um curso. Ele é gratuito, às 6h37 da manhã, aqui no Instagram. Se você tiver interesse, que vai estar trabalhando essa questão da autoestima feminina. E eu quero trazer, Léo, uma frase que para mim eu acho interessante, que é do livro Quando Me Amei de Verdade. Que foi da Kim, que ela começou a escrever vários textozinhos, frasezinhas motivacionais para ela. E ele só foi descoberto depois do seu falecimento, que a sua filha viu e publicou. E é um livro maravilhoso. Diz o seguinte: quando me amei de verdade,
partes minhas, que eu ignorava, desistiram de disputar minha atenção. Foi o início da paz interior. Comecei, então, a ver tudo mais claro. Eu acho tão... São pequenos pensamentos que ela vinha, né, acumulando ao longo do tempo e ninguém nunca tinha tido conhecimento. E eu acho isso interessante. E se amar de verdade é algo... Ainda acho que nós temos uns 4 minutinhos. Mas quando a gente se ama de verdade, né, Cris? A gente começa a romper algumas amarras, né? A olhar para a gente com mais cuidado, com mais amorosidade. E que a gente precisa começar a trazer isso como um aspecto importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Exatamente. Precisamos Você se ama de verdade, Cris? Amo. Como diz... É uma pergunta importante, né? Que aí entra a questão do nosso auto-amor, né? Então cabe a todo mundo aí, gente, vocês se amam de verdade? Façam essa pergunta, reflitam sobre isso. Isso é muito significativo pra gente, né? Quando a gente começa a se amar, a gente começa a se aceitar do jeito que nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Então, quando a gente pensa em autoestima, a gente começa a entender que a minha autoestima ela vai estar elevada, mesmo reconhecendo quais são os meus limites, mesmo reconhecendo quais são os meus pontos fracos. Né? Porque a gente fica esperando o tempo todo se enquadrar em um padrão e ser igual a todo mundo. E nós não somos. Nós somos singulares, nós somos seres especiais, nós somos maravilhosos do jeito que nós somos, do jeitinho que nós somos. Né? Às vezes, ninguém está livre de cair no campo do julgamento, no campo do apontar. E isso faz parte do repertório humano. As pessoas vão estar o tempo todo nos julgando, nos apontando, nos criticando, porque a gente nem sempre vai se enquadrar naquilo que o outro quer. Nem sempre nós iremos responder para o outro da forma como ele quer. Porque nós somos singulares. E viva a singularidade, Cristiane, né? Eu costumo dizer, gente, quando a gente se ama de verdade, quando a gente olha para dentro da gente com mais amorosidade, a gente começa a romper essas amarras. Isso, Elis, beijo. A gente começa a romper essas amarras com relação à questão do que o outro pensa. Comece a validar os seus desejos. Comece a validar o que você acredita. Comece a correr atrás dos seus projetos. E se for preciso de ajuda profissional, busque. Não tenha preconceito de buscar auxílio para cuidar da sua saúde mental, para melhorar a sua autoestima. Viver é um desafio. Não pense em desistir da sua vida. Não pense em cometer um suicídio, porque isso não vai resolver os seus problemas. Pelo contrário, isso vai potencializar ainda mais, porque você vai trazer um grau de sofrimento imenso para a sua rede de apoio, para as pessoas que convivem com você. Então pense com mais amorosidade no todo. Então pensar em autoestima é acreditar na vida, é continuar vivendo. Não é, Cris? É a gente se automotivar. Porque muitas vezes o que vai vir de fora vai ser só para lhe botar para baixo, vai ser só para lhe deixar entristecido. Desmotivar. O outro então, ele vem para desmotivar e você vem se automotivar. E isso, em alguns momentos, o outro vai trazer essa questão de tentar te desmotivar. Mas também existem outros que te motivam muito. Então foquem nessas pessoas que te motivam, que te colocam para cima, que dizem, olha que roupa linda, que batom lindo, que cabelo lindo. Né? Às vezes nem você acredita que você está tão lindo assim, mas o outro vê isso, então receba e diga, gratidão, gratidão por você estar reconhecendo isso em mim, que nem eu vejo. Às vezes nem a gente vê isso. Diga, com certeza, sabe um exercício que eu acho assim, bem simplesinho? É você perguntar a 2 ou 3 pessoas do seu convívio quais são as 3 qualidades que ele vê em você. Normalmente a gente fica surpreso porque são qualidades que você não consegue perceber em você, mas o outro ele percebe que você tem. E isso é interessante, dá um up na sua autoestima, porque você recebe isso. Olha, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que Léo me via desta forma. Isso é muito bom. Quando você se sentir assim um pouco meio que abalado, você pode fazer isso. Mas eu foco na questão da ajuda profissional. Se você percebe que está tendo dificuldade de se aceitar. Oi?
Vamos se despedir, o nosso tempo está acabando. Gente, eu quero agradecer a Cris pela participação, né? De gratidão a você, Cris. Beijo para todo mundo e movimente essa autoestima. Beijo, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a você que está aí, que participou conosco, que nos assistiu. Obrigada, Léo.